Vista Brasil TVT conversa agora com Ângela Munhunga Arroio, que é ativista e defensora dos direitos humanos. Boa noite, Ângela Munhunga Arroio, seja muito bem-vinda. Oi, boa noite. Prazer em falar contigo. Ângela, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, como é que está a situação aí na Colômbia mediante esses protestos aí contra essas políticas do governo Duque? Sim, eu queria começar agradecendo pelo espaço, né, pela oportunidade também de colocar as grandes preocupações do povo colombiano diante dessa realidade que a gente está vivendo, até porque a grande mídia geralmente não acompanha essa grande greve geral que a gente está nesse momento no país, né? E quando acompanha, também acompanha com grande subregistro. Então, muito obrigada pelo espaço. E eu também queria começar já me solidarizando com o povo brasileiro, me solidarizando não só pelas grandes preocupações também no contexto da pandemia. São já 200 mil mortos no Brasil, mas também uma grande solidariedade, uma grande preocupação do povo colombiano diante da necropolítica do governo Bolsonaro, que ontem, por conta da chegada da PM no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, a gente tem pelo menos 29 pessoas assassinadas, né? População da periferia, população preta, que é a mesma população que está sofrendo as fortes embates do neoliberalismo na Colômbia. Então, uma grande força e um grande abraço para o povo brasileiro nesse momento. A gente, na Colômbia, começou o processo de paralisação, né? A gente chamou numa greve geral para o dia 28. Pode continuar, Ângela. Pode seguir, continuar. pode seguir. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá, ótimo. A gente começou uma grande paralisação, foi uma chamada da paralisação para o dia 28 de abril, não só pela reforma tributária, né, que ela foi a nossa grande pauta, uma proposta que procurava taxar a população colombiana com uma proposta de reforma que visava tirar o recurso da população da classe média baixa para abastecer o grande capital. Nesse sentido, a gente foi para a rua sem uma consciência bem grande do que ia acontecer nos próximos dias, né? Essa greve começou a adicionar não só essa pauta pela reforma tributária, mas também ela adiciona outras pautas, porque na verdade ela é uma continuidade de outras greves que a gente já teve no país. Em 2017, a gente teve uma grande greve do povo negro, principalmente do Chocó e da Buenaventura, lutando, exigindo ao governo o reconhecimento dos seus direitos, principalmente questão de saúde e educação. Aí a gente, em 2019, volta para as ruas numa grande greve geral. Dia 21 de novembro, como é conhecimento da região também, a gente teve um grande impacto nas nossas cidades por conta da brutalidade da polícia também. Aí chega a pandemia, chega também todas as dificuldades do governo nessa gestão da pandemia. E aí a gente volta nessa greve geral do dia 28, que, como eu estou falando, não é só uma greve com a pauta da reforma tributária, mas também pela defesa da paz, né, da implementação do acordo de paz, contra a reforma da saúde, que é uma proposta também de lei, a Lei 010, que visa a privatização da nossa saúde, exigindo oportunidades de educação, de emprego para a nossa juventude, principalmente a juventude negra,
contra os feminicídios das mulheres. A gente teve, no começo do ano, mais de 500 casos de feminicídio contra as mulheres, contra a população trans também, sim, toda a população LGBTQ que está no contexto de uma grande violência no país. O assassinato de lideranças sociais, temos também nesse ano mais de 300 líderes e lideranças sociais assassinados pelo governo. O glifosato, quer dizer, temos uma grande lista de pautas nessa greve, todas relacionadas com a defesa dos direitos, dos territórios, do ambiente e da vida digna. Sobre os protestos de rua, as manifestações, eu tenho acompanhado com alguns colegas fotógrafos colombianos, Santiago Mesa, Gerald Bermúdez também, para citar alguns. Há casos de mortos, feridos. Me chamou muito a atenção os feridos nos olhos, que é uma situação também da violência policial vista nos protestos de rua no Brasil. Também o uso de estupro como ferramenta de coerção pela polícia contra as mulheres que estão se manifestando. Quero saber um pouco disso, dessa violência estatal contra os manifestantes e, sobretudo, o que diz sobre tudo isso o governo Ivan Duque. Sim, isso é uma pergunta muito importante. Eu acho que a gente precisa grifar que no histórico da Colômbia, vocês sabem que a Colômbia, mas também na região, historicamente a gente tem processo de luta e de resistência, né? Mas na Colômbia o governo tem implementado com muita força essa repressão e essa violência contra a população. Não é a primeira vez que a gente tem essa reação do governo. Já temos na década de 1970, no Grande Paro Cívico, a greve geral também. Já temos também o grande genocídio depois do Acordo de Paz na década de 1990, com a chegada do pacote neoliberal no país. Temos também assassinatos de estudantes por conta da polícia em 2005, em 2006, em 2007. Temos o reconhecimento nesse ano de uma grande cifra, né, 6.402 falsos positivos no país, que estão mostrando que é uma estratégia no histórico do relacionamento do governo com a população no protesto social. Nesses 9 dias de greve geral, a gente já tem 11 vítimas de violência sexual, que são 11 mulheres estupradas pela polícia. A gente tem pelo menos 37 pessoas mortas. E não é com orgulho que a gente fala isso, mas se vocês pegam os dados do que aconteceu no Chile, do levante que a gente teve no Chile no último tempo, a gente já superou por muito esses dados. Se vocês pegam os dados dos Estados Unidos e dos protestos gerados no contexto do assassinato do George Floyd, a gente já superou por muito esses dados também. Então, em 9 dias de protesto, a gente tem 37 mortos, que são principalmente na cidade de Cali, que é a cidade que tem greve constante e permanente, mas que também tem nas outras cidades do país que estão participando dessa greve geral, né? Temos também mais de 1.700 casos de confronto forte com a polícia, né? Casos de violência com a polícia. Temos 26 casos de ferimentos específicos nos olhos, quer dizer, pessoas que perderam 1 ou 2 olhos nesse processo de confronto com a polícia. Mais de 900 detenções, quer dizer, os manifestantes, a população que está na rua, no nosso direito, que a nossa Constituição ampara o protesto social, a greve geral, e as pessoas que estão na rua estão sendo pegadas pela polícia, e a gente precisa dizer que essas situações de violência estão se apresentando também sem um pronunciamento, que é também a outra parte da sua pergunta,
nem da prefeitura, nem da governação, né, nem do presidente Ivan Duque. Eles não têm falado nada em relação a isso, ao contrário, tem encaminhado o máximo chefe das forças militares para a cidade de Cali e tem dado todo o respaldo para a polícia, para os corpos militares do país, para continuar com essa prática de violência policial. Professora, aqui no Brasil nós temos um número assustador de pessoas desempregadas, pessoas em situação de insegurança alimentar e pessoas que passam fome. E essa pandemia escancarou ainda mais a desigualdade, aí faltas de política do atual governo aqui deixam ainda isso mais evidente, escancaram mais essa situação. Como é que está a situação do trabalho, do emprego aí na Colômbia, principalmente entre os mais jovens, e como o governo atual da Colômbia está lidando com a pandemia? Então, por isso que eu falo que essa greve geral tem essa grande pauta da reforma tributária, mas que quando o governo retira a proposta da reforma, a gente continua nas ruas por conta dessas condições de vida da população. A gente está falando que pelo menos 26% da nossa juventude, principalmente a juventude indígena, a juventude preta, não tem emprego nesse momento. Temos 90% da população que está vivendo nesse momento com menos do salário mínimo do país. 80% da população preta está numa condição de pobreza multidimensional, quer dizer, uma combinação sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem rede hospitalar e muita dessa população ainda morando na periferia do país, sem acesso a questões básicas como água, eletricidade durante o dia todo, né? Então, são umas condições muito fortes de vida que estão representando essa barbárie neoliberal no país, que está representando também essa necropolítica do governo Duque diante da população, né? Com a chegada da pandemia, na verdade, todas essas questões vão se aprofundar. A gente tem muita fome. O pessoal, durante a pandemia, só tem sobrevivido por conta da solidariedade das comunidades. A gente faz o que chamamos de odia comunitária, que é pegar uma grande panela, né, uma panelada, levar para a rua, fazer comida para todo mundo. O pessoal, principalmente a população negra, a população indígena, tem aquela necessidade de sair para a rua para procurar emprego, para procurar com a informalidade também do comércio, conseguir os alimentos para os filhos, conseguir sobreviver, né? Então, essa é uma questão que a gente tem encarado, que a gente tem apresentado para o governo local, para o governo nacional, mas que infelizmente a resposta não tem sido suficiente. O governo Duque, ele demorou muito para a negociação com as vacinas, a gente não tem no esquema de vacinação, ainda não tem uma garantia para grande parte da população que tomou a primeira dose de ter a segunda dose, né, o que é um absurdo, na verdade. Também a gente tem aquelas ajudas do Estado, né? Mas elas não dão conta da grande dimensão de pobreza, de fome, de precarização da vida da população. Rapidamente, toda essa convulsão social, esses protestos, né, mobilizações, de certa forma, contra o governo Ivan Duque. Vamos lembrar que o governo Ivan Duque acabou chegando depois, né, depois do Álvaro Uribe, né, na mesma direção, na mesma linha, e em breve, ano que vem, Colômbia passará por eleições. Gostaria de saber o quanto, na sua avaliação, essa mobilização social, popular, poderá impactar na formação política, na composição política para o ano que vem.
Então, é assim, a gente tem duas questões em relação nessa pergunta. A primeira questão que tem também, a gente precisa identificar que essas políticas de morte faz parte da direita, que não está só na Colômbia, mas também na região, né? A gente tem essa expressão de morte no Brasil, a gente tem essa expressão de morte no Chile, no México, no Equador. Então, é uma estratégia do grande capital diante da população da região, do que a nossa querida Lélia Gonçalves falaria da nossa América Latina, né? Então, na Colômbia, aquela expressão, ela está no ex-presidente Uribe, que ele está jogando muito esperto nesse momento, querendo se desmarcar do governo. A gente sabe que o presidente Duque faz parte do partido e das orientações políticas do ex-presidente Uribe, porém ele quer se desmarcar desse governo nesse momento, procurando se posicionar nas eleições de 2022, né? Então, a gente precisa ficar de olho nesse comportamento, porque é claro que eles têm o poder do judiciário, do político, militar, o econômico. E eles têm dado aquela força para as forças militares nesse momento de brutalidade policial. Aí a gente também tem essa grande mobilização, essa paralisação, que se a gente está na rua, é um resultado também da solidariedade da população. Eu quero grifar que essa não é uma greve geral de um partido político específico, de um movimento social só. A gente está na rua, temos os nossos jovens, principalmente juventude negra, juventude indígena, na primeira linha. A gente tem as mulheres, as mães que estão também transformando sua dor, seu luto em luta. A gente tem as juventudes, a gente tem até os caminhoneiros que estão aderindo à greve, diferentes setores e categorias, né? Isso tem ajudado muito para a gente fazer pedagogia nas ruas, e eu acredito que se não for para as eleições de 2022, a gente consegue sim fortalecer a nossa organização, a nossa análise do contexto que a gente está vivendo e se articular para as próximas eleições. Estamos trabalhando nisso e estamos trabalhando também com a solidariedade dos outros países, do Uruguai, da Argentina, a solidariedade internacional da Alemanha, dos Estados Unidos, do México, do Brasil, que tem aberto diferentes espaços para a gente falar do que está acontecendo no país, também está fortalecendo muito essa luta da nossa região. Muito obrigada, professora Ângela Manhunga Arroyo, ativista e defensora dos direitos humanos. Graças por la charla, Ângela. Até uma próxima oportunidade. Gracias a ustedes. Toda a solidariedade com o povo brasileiro. Muito obrigada e vamos na luta. Vamos lá.